Aleluia, obrigado pelo louvor, que Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar as escrituras. E eu tenho uma boa notícia para você. Nós estamos estudando, vamos continuar estudando os profetas menores. E hoje nós vamos estudar já o terceiro profeta. Mês passado, nós já estudamos os profetas, quero mostrar para você, Joel e Obadias. Professor, profetas menores, por quê? Por causa da altura? 1,60 m? Não. 1,71 m igual o professor? Também não. Na verdade, a Bíblia tem um período histórico na Bíblia, com a morte do rei Salomão, onde esse reino que era único, nós tínhamos aí o rei Saul, o rei Davi, e aí depois teve aí com a morte do rei Davi, teve lá o rei Salomão, e continua a história. O problema é o seguinte, nós tivemos um reino dividido depois, né? E nessa divisão de reinos, as 12 tribos, elas ficam divididas assim. O reino do norte, lá para cima, com 10 tribos, tendo como a capital Samaria, e esse reino ele demorou 200 anos aproximadamente. É muito interessante. Eles tiveram aproximadamente lá também 19 reis. Nenhum rei lá do reino do norte foi um rei temente a Deus. E aí os inimigos assírios, eles vão lá, invadem, né, o reino do norte, e aí a capital lá, Samaria, lá para cima, fica sendo lá o QG, o quartel-general desse povo assírio. E lá eles traziam, a tática muito interessante do povo assírio, eles traziam as nações conquistadas para misturar, para perder a identidade. Daí surge aquela ideia dos samaritanos, né, com relação ao reino do sul. O reino do sul, ele vê tudo de errado que o reino do norte faz, e ele dura mais 200 anos, então aproximadamente 400 anos. E aí até chegar o cativeiro babilônico, aí Deus levanta a Babilônia lá, do lado da Síria, lá um outro povo mais poderoso, e conquista tudo. Esse é o período das grandes conquistas. Bom, antes de Cristo. Os profetas, eles aparecem nesses períodos. Então, são 12 profetas menores, porque, na verdade, eles escrevem são poucos capítulos. E na Bíblia eles não estão colocados na ordem cronológica ali. É muito legal quando você estuda, que você vê, por exemplo, que o Obadias, que nós já estudamos, era um livro de um capítulo, que ele está aproximadamente lá em 850 a.C., e ele é levantado para dar um alerta para o povo de Edom, que eram os irmãos, né, lá os filhos do Esaú, que eles torciam pela queda do inimigo, pela desgraça do inimigo. Então Deus levanta um profeta, você está aí se glorificando na queda do seu irmão? Nós vamos acertar a conta depois. Aí depois, Deus levanta o profeta Joel, e aí nós já estudamos o profeta Joel aqui também, e o profeta Joel foi muito interessante, que Deus, ele dá uma visão de uma invasão, de uma enxame de gafanhotos na cidade, e Deus então faz com que o povo pense no que eles estavam fazendo com a plantação. Eles estavam dando muita ênfase para pegar aquela plantação, a uva e fazer vinho, para se embebedar, e esqueciam de adorar a Deus. Então, nós temos aí alguns profetas que foram lá e profetizaram aqui no reino, vou mostrar para vocês, aqui no reino de Judá. Então, Obadias e Joel dá um alerta aqui naquele que durou mais de 400 anos. E hoje, nós vamos falar de um profeta, que está nessa ordem cronológica, nós vamos estudar, tá bom? Do profeta Jonas. Jonas, então, ele vai ser levantado lá em cima, para atender aquelas 10 nações. E hoje, então, nós vamos aprender muito com essa história. Eu, pelo menos, quando eu estava esperando lá, estudando, quer dizer,
vem muita coisa na sua mente. E Deus é maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês o que Ele me mostrou aqui nesse estudo, tá bom? Lembrando, então, que Israel, aquele povo lá de cima, vai até o cativeiro. O que nós podemos pensar, então? É muito legal essa hora que você entender. Que Deus nunca deixou de falar com o povo dele, antes de Cristo. Lá em cima ele enviou o profeta, aqui para baixo ele enviou o profeta, mas você tem que entender que o povo era muito teimoso. E então, aquele povo lá de cima é levado pela Síria, o povo aqui de baixo pela Babilônia. Tem o cativeiro babilônico, onde lá tem os profetas, né, Daniel, Ezequiel, muito interessante, nós vamos ler o ano que vem, tá bom? E, não dá tempo esse ano. E depois do cativeiro, quando eles retornam, na reconstrução do templo, lá nos livros de Esdras e Neemias, Deus envia mais 2 profetas para motivar. Ora, vamos lá, continua, vamos firme. E eles conseguem terminar. Depois disso vem um outro profeta chamado Malaquias, né? Onde Deus puxa a orelha dos sacerdotes, que estava uma bagunça a igreja naquela época, e Deus chega a falar assim lá, dói o coração. Ele fala assim: olha, eu gostaria que tivesse alguém com coragem para fechar essas portas, porque o que vocês estão fazendo não está me agradando. Dá uma bronca nos sacerdotes, não é só sobre dízimo lá, é muita coisa, tá bom? Então, hoje, dando sequência, nós vamos fazer o quê? Estudar o profeta Jonas. E não tem jeito, Deus vai falar com você, porque falou muito comigo. Porque você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, porque Deus decidiu te escolher. E toda a nossa história cristã, onde você estiver, passando o que você passou, tudo começou no dia que Deus decidiu te escolher. Isso marcou muito a minha mente aqui. E hoje, a levita, a Milena, ela começou levita. Ela começou com uma fala, com uma palavra, que foi a palavra que Deus me deu durante a mensagem. Que Deus nos resgata todo dia. Então, houve uma concordância espiritual. Na primeira palavra que ela falou hoje, já mexeu comigo, tá bom? Ok, então é o seguinte, você vai entender mais tarde na pregação. Então, profeta Jonas. Todo mundo conhece a história. Se for lá no infantil, não conhece? Não conhece. Porque é fácil explicar o peixinho, não é isso? É bom gostar, tudo. Mas você não tem noção do poder dessa palavra na minha e na sua vida. Jonas, então, ele vai profetizar em mais ou menos 790, entre 750 anos antes de Cristo. Ele aparece lá no reino do norte, lá em cima, lá onde as pessoas não buscavam muito a Deus. E isso já é um grande ensinamento. Por quê? Porque onde tem muitas pessoas que não buscam a Deus, Deus levanta você. Já começa assim. Então, Jonas é levantado, mas com um propósito. E aí, vocês vão ler comigo, tá? Eu já vou lendo com você aí e já fazendo algumas reflexões, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 1, lá nos versículos 1 e 2. Diz assim, olha que lindo. E veio a palavra do Senhor a Jonas. E ele vai, ó, Jonas, qual Jonas? Você pega ele ser chamado na igreja, ou na escola, tem 4 Pedro, 5 Mateus, 6 Cristina. Não, esse Jonas aí é o único. Você é o único. Ele é o filho de Amitai. E então Deus fala assim, levanta-te. E vai aonde? Ele fala assim, ó, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Então, olha que lindo, Deus chama um profeta, no lugar onde as pessoas, no reino onde as pessoas não estão buscando a Deus, elas não buscavam, quando a gente fala buscar a Deus, pessoal, é assim, as pessoas não buscavam fazer as coisas para se preocupando se ia agradar a Deus ou não. Ele fazia. Na dúvida, vamos levantar aqui um altar para outro Deus, vamos agradecer outro Deus, porque eles não buscavam viver experiências com Deus. E Jonas é levantado, então naquela expectativa, Jonas, opa, vou pregar onde? Fala, ó, você vai pregar para Nínive. E é uma coisa muito louca isso, por quê? Nínive, na verdade, era a capital da Síria. Lá para o outro lado, lá para o outro povo. E ele vai pregar para um povo que não era de Israel.
Isso também é um grande ensinamento. Para você se preocupar também com as pessoas que não são da igreja. E não tem como você não pensar. Então nós vamos ler aquela história e ver o que ela vem de bom para nós, tá bom? E ele vai, ele é chamado. E aí, a Bíblia diz o seguinte, né, com essa palavra, o que você pensa? Que Deus te escolheu. E você não tem que justificar para um ou para outro por que ele te escolheu. Não tem. Deus não tem que dar satisfação para ninguém das escolhas dele. Ele te escolhe com um propósito. E você precisa honrar esse chamado. Eu estou falando para mim também. Talvez muito mais para mim do que para você, você não tem noção. Deus te escolheu. Vá e pregue. Para onde? Lá para a cidade de Nínive. Aí, muitas vezes Deus coloca no seu coração algum lugar, agora que você fala, pô, aquele povo lá que eu conheço precisa de Deus. Você não quer ir lá, porque você acha que não está capacitado. Mas você vai entender que quando você pensa naquele povo, né, que você fala que aquele povo precisa muito de Deus, e que só Deus mesmo para converter o coração daquele povo, no fundo você fala assim, mas o que eu vou falar? O que eu vou falar para aquele povo? Por onde eu começo? Como é que eu vou fazer um PGM lá? Qual vai ser o assunto? Não seja qual for, Deus vai te capacitar. Deus vai colocar exatamente as palavras na sua boca. E as coisas vão fluindo, e Deus, através do Espírito Santo, Ele vai direcionando os encontros. Ele vai colocando palavras na sua boca. Ele vai mostrando os textos para você falar. Então, nós precisamos honrar esse chamado que Deus tem com você. Eu tenho que honrar esse chamado. Amém? Jonas, então, tinha que honrar, certo? E ele sai. Mas, qual era a missão de Jonas? Por que Deus foi lá e chamou um homem que não tem nenhum histórico? Deus, ele diz o seguinte, que a atitude daquele povo, né, a malícia daquele povo, eles estavam fazendo, era tão ruim, tão maldade fluindo, exalando deles, que Deus, ele queria purificar o coração daquele povo. Então ele levanta um profeta, vocês vão entender que um profeta que já não gostava muito deles, já que não queria muito ir para lá, e ele vai declarar isso no final. E Deus vai usar exatamente aquele homem para levar uma palavra, para mover o coração daquelas pessoas, porque Deus queria purificar o coração. E eu fico imaginando, assim, hoje, o que Deus mais quer é que eu haja com naturalidade, que eu haja com simplicidade, que eu faça tudo com amor, de bom grado, que represente, tudo que eu faço eu tenho que honrar a Deus. Eu não posso fazer nada com malícia, esperando outra coisa, esperando receber. E a vida vai nos ensinando que você tem que fazer as coisas sem esperar nada em troca. Porque nós vamos encontrar o quê? Muita ingratidão, sim ou não? Não tem jeito, a vida é assim. Então por isso que Deus te levanta e fala, vai lá e faz, tá bom? Eu estou com você, eu vou te sustentar, eu vou falar o que você tem que fazer, mas eu quero que você vá. E Deus então, ele queria purificar o coração daquele povo. E ele levanta um cara que não queria ir. Esse é o spoiler aí da mensagem. E aí, nós precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Porque o Jonas estava ali quietinho, vivendo no meio de um povo ali que não se preocupava em agradar a Deus, mas ele se preocupava. Então lá na empresa, lá na escola, você fica olhando para as pessoas, para a sua vizinhança, onde você vai. Então assim, é você que tem que ir lá se colocar à disposição de Deus, e Deus vai levantar você, como levantou Jonas. E nós temos que honrar isso. Bem, no trabalho, de vez em quando a vontade de torcer o pescoço daquele cara que está atrapalhando, tudo dá. Mas Deus fala, ei, vem cá, vamos arrumar uma estratégia aqui para você tentar aí, como é que fala, motivar essas pessoas a ver como é que você age diferente, para eles tentar ter você como exemplo de vida e te seguir, tá bom? Ok, e aí o Jonas faz o seguinte, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Olha, cabeção,
E ele fez fugir para Tarsis. E a Bíblia diz o seguinte, que ele sai de Jope, a cidade onde ele estava, e ele achou um navio para ir para Tarsis. E ele pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença de Deus. Bom, e a Bíblia diz o seguinte, eu peguei um mapinha aí só para vocês entenderem a situação. Aqui, ó, a distância de Jope, onde ele estava, para Nínive, era 800 quilômetros. Está aqui, ó. Vai por terra. Sabe o que ele fez? Ele desceu para cá, pegou um barco, desceu aqui a serra, foi lá para o litoral, lá para Santos, e pegou um barco para ir lá para o outro lado. 3.000 quilômetros de distância. Esse é o mapa. É claro que tem muitos ensinamentos, mas é como se ele fosse infantil ainda em relação à experiência com Deus. Porque a Bíblia não diz aqui as experiências que ele teve com Deus antes desse chamado. Eu não sei se você se lembra também, quando o Davi vai lutar com Golias, não é essa mensagem, mas vem na minha mente agora, e ele vai se apresentar lá para o rei fala assim para ele, ó, põe a minha roupa. Eu já vi, põe lá a roupa, não vou. Ele falou, mas você vai morrer. Ele falou, ó, Deus, quando estava lá quietinho lá com Deus, protegendo as ovelhas, veio um urso, eu matei o urso. Veio um leão, eu matei o leão. Então assim, Deus deu experiência para ele, sem ser pública, porque não está registrado isso na Bíblia. O Davi que fala isso. Então tem coisas que você tem que entender, eu tenho que entender, que são coisas só entre você e Deus. Lá no íntimo, lá no secreto. E isso não tem preço. Não tem preço. Só que aí, esse homem aqui, o que ele faz? Quer saber? Eu vou lá para o outro lado. Vou fugir. Foi lá para o outro lado. Ele tentou fugir da presença de Deus. E aí começa também, pessoal, um grande ensinamento para mim e para você. Quantos de nós não estamos fugindo da presença de Deus no sentido de honrar os planos de Deus na nossa vida? De honrar a palavra de Deus, seguir os mandamentos de Deus, ser como Cristo, ser cristão. E aí, olha só que lindo, hein? Eu coloquei assim, é a situação de um homem em queda livre. Por quê? Porque ele tem que entender que nenhum homem consegue fugir nenhum. Ah, eu não vou no culto hoje. Ah, eu não vou na igreja, eu não vou lá, não vou ler a Bíblia, estou fugindo de Deus. Não, olha que criancice, fala. Não vou ouvir nenhum louvor. Vou ouvir outras músicas. E lá no seu coração, o Espírito Santo vai se entristecendo, porque a Bíblia diz, né, que a gente se entristece o Espírito Santo. Você vai ficar triste. Você já viu uma criancinha triste ali? Você está triste. E aí, ele teve uma experiência inesquecível. Por quê? Um homem em queda livre. Nós não sabemos, quando você olha para um, para outro, a gente não sabe quem está fugindo de Deus, quem está em queda livre, a gente não sabe. Por quê? Porque aqui na igreja, onde nós estamos, dentro de um templo, qualquer igreja que você estiver, você parte do pressuposto que é um momento de adoração, que todo mundo vem para adorar, para aprender um pouco mais, para compartilhar experiências. E a gente vem, na verdade, muitas vezes, para manter uma aparência de pseudo-cristão. Porque nós estamos aqui no nosso quartel-general, e quando a gente sai daqui, longe dos nossos irmãos em Cristo, é que você tem que mostrar para as pessoas que você convive com irmãos em Cristo. E com Cristo, onde você estiver. E nós não devemos deixar de fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Eu não sei porque Ele te chamou. Eu sei que eu aprendi que onde eu estiver, eu tenho que honrá-lo. Onde eu estiver. E quanto mais eu me aproximo dele, maior aumenta as minhas responsabilidades. Porque
para quanto mais ele me der, quanto mais ele vai me mostrando, mais eu vou ter que mostrar, mais eu vou ter que ensinar. É igual a pirâmide do aprendizado. Você pega a pirâmide do aprendizado, se você só ficar olhando, é 5% só, você capta. Mas lá embaixo, se você começar a ensinar, demonstrar, compartilhar, é 95%. Você só ensina porque você aprendeu. E você aprendeu porque alguém te ensinou. Olha que loucura. Então, Jonas não tinha essa experiência. E ele pagou para ver. Pagou a passagem do bolso dele. Conta aí. E aí eu estava pensando, eu não quero pagar para ver. Já passei dessa fase. Eu não vou pagar para ver mais. Não pago mais para ver. Se Deus fala, vai, vai. Fica, fica. Não fala, não fala. Aí cada um tem um estilo, uma característica. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas, mas não é o nosso perfil. Não é. E aí você fala, poxa, agora estou fazendo errado, tem que mudar. Uma coisa assim, tem que repensar. Mas eu presto para alguma coisa. Então, quando Deus precisar de mim para algum lugar, Ele vai tocar no coração de alguém e alguém vai me chamar. E é assim no reino. É assim. Deixa Deus conduzir, só se coloca à disposição. O problema é assim, ó, e desceu para dentro do barco para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Deus, ok? E aí, é com emoção ou sem emoção? Você que sabe. Você quer fugir, você quer deixar de fazer o que Deus pediu para você fazer, com emoção ou sem emoção? Você quer distanciar? Lá vem a emoção. Por quê? Porque não dá. É muito linda essa história, porque Deus vai te buscar. Deus quer você do lado dele, né? Disposto a seguir as instruções dele. E você só vai falar, olha que lindo, você vai aonde ele vai direcionar, e você vai falar o que ele pedir para você falar. Não tem como. Na Bíblia tem um profeta lá, o Balaão, que quando o povo sai lá do Egito, está caminhando lá em destino a Jerusalém, teve um povo lá, os primos deles lá, que não deixa ele passar. E ainda mais, um daqueles príncipes vai lá conversar com o vidente, vai lá, ó, eu quero que você vá lá e amaldiçoe aquele povo, para a gente poder lutar contra eles e vencer. E aí a Bíblia diz que ele profeta, Deus fala com ele. Os caras levam dinheiro lá, joias, prata, e ele fala, Senhor, à noite, tem uns homens aqui pedindo para eu ir lá amaldiçoar o povo que saiu do Egito lá, os israelitas. Eu vou? Aí Deus fala para ele, não, você não vai, porque aquele povo é abençoado. E o povo vai embora. E aí, no dia seguinte, alguns dias depois, o rei lá manda, aquele Balaão, hein? Caramba, já sei, ele quer mais dinheiro. Oh, você acha que é de hoje essas coisas? Então ele levou muito mais coisa, muito mais joia, muito mais dinheiro. Aí chegam os caras lá, bate palma, porque a campanha não tinha. Bate palma lá, Balaão, opa, olha, o nosso rei Abimeleque aqui diz para você repensar, para você ir lá com a gente. E ele olha assim para trás e vê aquele monte de camelo, cavalo, cheio de joia. O que você falaria se você tivesse a convicção de que Deus falou não vai? O que você tinha que fazer? Meu, Deus ontem já falou, sei lá, hoje não era para ir. Mas aquele negócio corrompeu o coração dele. Ele fala assim, vem para cá, entra, né? Com o olho no peixe e no gato, na joia. Entra. Quem sabe Deus mudou de ideia. E ele então conversa com Deus, e Deus assim não tem a entonação na Bíblia, mas eu fico imaginando Deus, fala, Abraão, o que você quer? De novo? Eu já não disse para você não ir, mas você está indo já com esse coração, né? O seu coração já foi. Olha só, eu já não disse para você não ir? Você está insistindo nisso? Quer dizer, você está aqui me enchendo o saco de novo, mas você já decidiu ir. Nós não somos assim às vezes, a gente decide fazer as coisas. O que você quer? Você está orando por quê? Você está pedindo permissão? Ou quer que eu salve aí a lavoura? Aí Deus falou assim, tá legal.
você vai. Mas você só vai falar o que eu colocar na sua boca. E você conhece a história. Ele vai, chega lá, vai ter aquele teatro. Vamos fazer um altar aqui nesse monte. Vai lá, faz o altar no monte. Ele vai lá, toda aquela panca, tudo. E quando ele vai falar, só sai palavras de bênção. Não, é o seguinte, vamos lá para outro monte. Quando ele vai falar, só sai palavras de bênção. Porque quando envolve Deus, a mensagem tem que vir de Deus. E não adianta. O Balaão foi com emoção a viagem dele. Não era para ir, foi. Ele queria ir para ganhar dinheiro. Esse profeta aqui não queria ir. E ele vai revelar no final por quê. Bom, enfim. E aí, começa uma brincadeira toda aí, hein? Ele vai e entra no barco. E a Bíblia diz o seguinte, mas o Senhor mandou. Quem mandou? Quem mandou ao mar a tempestade? Deus. Olha lá. E aí, mas o Senhor mandou ao mar uma tempestade, um grande vento, e se fez ao mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Ei, se perto de Deus já tem algumas tempestades, fala, e longe. Só que esse longe aqui é uma situação, olha, muito legal você entender isso. É uma situação que Deus propõe lá para resgatar o profeta. Deus já tinha tudo planejado. E eu chego a pensar que Deus já sabia tudo isso. E que Deus, na verdade, queria usar aquela oportunidade para ensinar o profeta, mas para converter aquelas pessoas que estavam no barco. Buscando a Deus, agradecendo a Deus, mas de uma maneira errada. Deus conhecia o coração daqueles barqueiros lá. É lindo demais. Ou seja, então assim, mas toma cuidado que vem vento e tempestade longe de Deus. Vem. Mas, se estiver vindo tempestade longe de Deus, no íntimo, lá dentro, você sabe que é por sua causa. E você sabe que você está errado. Você sabe que está caminhando no caminho errado. Você sabe. O Jonas sabia. Tanto que os marinheiros temeram e clamavam cada um com seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Os caras começaram a jogar. Oh, não é lindo? Você fala assim, por exemplo, os marinheiros clamavam cada um ao seu. O ser humano, ele busca a Deus. É que hoje, nós cristãos, nós sabemos, né? Não só por teoria, eu quero acreditar nisso, que por experiência, por conversar com Deus, por andar com Ele, que você tem que saber que Ele existe. Não é só uma história. Jesus está vivo. E nós temos que ter essa convicção. Mas nós temos que viver. Porque Jesus disse que não ia tirar a gente do mundo, mas ia nos livrar do mal que reina no mundo. Então Jonas, enquanto o pessoal estava lá jogando as cargas, olha o que ele faz. Eu vou descer para o porão do navio e ficou ali deitado, dormindo, um sono profundo. Quer dizer, então, os marinheiros, né? Então eles temeram a Deus e jogaram as coisas para fora, certo? Para aliviar o peso. Então, o que eu estava pensando, né, quando eu reli, que temer a Deus nos faz enxergar as cargas que podem fazer o nosso barco afundar. Quando você teme a Deus, e você está andando em grupo, ou você vê a sua vida atribulada, você está fazendo muita coisa, você sente a necessidade, você sabe, acho que estou fazendo isso demais. Eu acho que isso aqui não, eu acho que isso aqui sim. Eu acho... Deus começa a te mostrar. Porque Jesus, lá em Mateus, ele fala assim, você lembra que ele fala assim? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala isso.
E ele fala, tomai, ele fala assim, tomai o quê? Vinde a mim todos os vossos, e eu vou dizer, tomai sobre vós o meu jugo e eu vos aliviarei. É muito lindo, porque o meu cargo é leve e o meu jugo é suave. Então, assim, andar com Cristo, assim, Ele anda com você. Ele dá uma carga para você carregar, mas Ele está com você carregando. Então, quando você teme a Deus, você começa a ter essa sensibilidade. Olha, eu preciso ver o que eu estou fazendo, estou fazendo muita coisa, e deixar de fazer algumas coisas. Para eu não me afundar no desespero, depressão e assim por diante. E o Jonas estava dormindo, certo? Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com o que acontece ao nosso redor. De repente tem as pessoas, tem muita gente fazendo um monte de coisa, e você não participa. Quer dizer, você não ajuda. A gente está num sono, parece que a gente está vivendo a mil maravilhas, né? 1000 cairão à sua direita, 10.000, né? Do outro lado, e você está ainda um sonho profundo, né? Então, nós temos que lutar para despertarmos o nosso sono, para dizer o seguinte, que não é fácil. Nós estamos numa luta. Bom, e aí, os caras viram Jonas e falaram assim, então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, faltou a informação, que ocupação é a tua, de onde você vem, e qual é a tua terra, e de que povo és tu? São perguntas, na verdade, que todo cristão deveria responder. Sem medo. De onde você vem? Eu vim de São Paulo mesmo. Legal? Que ocupação é a tua? Eu sou ministro lá, de louvor. Eu sou professor de escola bíblica. Eu trabalho lá na igreja. Eu ajudo lá no teu ministério. Qual o teu Deus? Eu sou cristão, eu sigo a Cristo. O Deus de Israel. Sabe, sem medo. Só que, por exemplo, trabalho em escola, você não pode ficar pregando o evangelho, você tem que pregar o seu evangelho com atitude, com palavras. Então Jonas fala, ele se declara, e ele disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então, nós servimos ao Senhor, o Deus Criador do universo. Parece uma coisa de historinha de criança, assim, mas nós precisamos criar em nós essa convicção de que nós servimos a Deus, o Criador do céu e do universo. Você tem que guardar isso. Podia fazer uma fronha assim, né? Olha, eu vou dormir com Deus, para a gente não esquecer que Deus está com você. Por isso que é importante, sabe? Põe no caderno, Deus está comigo. Daí que vem essas ideias de talvez andar com uma figa, com uma tirinha para você olhar. Talvez seja isso. Como eu vou andar com um crucifixo, só a cruz, para eu não esquecer, porque nós, assim, o dia a dia nos consome, a gente esquece que está ali com uma missão de Deus, e Deus está com a gente. E aí, quando ele fala isso, que serve o Deus de Israel, aqueles homens se apavoram. Então esses homens se encheram de grande temor, porque eles conheciam o poder de Deus defendendo Israel. Eles conheciam a história do Deus que foi lá e resgatou aquele povo com mão forte do Egito. Eles só não tinham essa intimidade com Deus. Eles só não presenciaram nenhum milagre de Deus ali. Então eles disseram, por que você fez isso? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. Por que você fez isso, cara? Então, e é mais ou menos assim, né? Deus fala, se você encontra o irmão aí na rua, você fala assim, o que está fazendo? Eu não estou indo mais para a igreja, não. Tô de férias da igreja. Não quero mais servir a Deus. Você fala, você não faz isso, cara, volta. Você não fala isso? Você fala, não faz isso, volta para a igreja, cara. Ou volta para uma outra igreja. Mas olha, toma cuidado que lá tem homem igual tem na sua. Vai acontecer uma coisa, você tem que parar com isso. Não é? Porque às vezes ir para um outro lugar,
as pessoas de lá não conhecem a sua história. Você chega lá quietinho, você sai do zero, entre aspas, né? E aí você tem até a chance, de repente o erro era seu, de você mudar, ser uma outra pessoa. Sei. Mas ali aqueles homens sabiam, meu, por que você fez isso, cara? E aí vem na minha mente, né? O perigo de você conviver com quem não obedece ao Senhor. E quando eu falo conviver, é ali. Está no mesmo barco, está vivenciando a mesma coisa, está no mesmo ambiente. Então, eu não estou dizendo isso na escola, que lá eu tenho que ser eu tenho que ser o representante ali. Mas imagine, você vai para um lugar onde você sabe, ó, tudo que acontece ali não agrada a Deus. Aí Deus te mandou ali. Para quê? Para você fazer o que as pessoas estão fazendo? Ou para você ser luz ali? E aí vem aquela bobeira, eu me fiz de fraco para ganhar os tolos, né? Quer dizer, aí você começa a fazer as coisas que estão fazendo lá, para um momento, quer dizer, você acaba se misturando com as pessoas que não agradam a Deus, e acontece com todo mundo. Então, você tem que tomar muito cuidado de fazer parte de um grupo de pessoas que estão em queda livre, que não estão agradando a Deus, porque Deus vai criar situações para aquele, entre aspas, desviado, o que está de férias, voltar. E aí você apanha junto. Ah, os caras, o barco ia afundar. E só tinha com todo respeito, né, na história, só tinha um peixe. Então é muito sério isso. E aí ele falou assim, tá legal. O que nós temos que fazer então? Para que o mar não se acalme. Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E você sabe o que tem que fazer. O Jonas ali, na verdade, era só ele chegar e pedir perdão ali. Ele teve a chance, pega aí, vamos falar de Deus. Um culto ao ar livre no meio da tempestade. Já pensou se ele fizesse isso? É diferente. Mas Deus ia saber que é diferente. Deus queria levar Jonas para um lugar, para a oração do Jonas ser mais realista, ser mais viva. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Hoje, por exemplo, o que eu tenho que fazer para a tempestade que me assola acalmar? Está na mão de Deus. A minha tempestade hoje está nas mãos de Deus. E eu sei que Deus é fiel para fazer muito, eternamente mais do que eu estou pedindo. A minha tempestade hoje está na mão de Deus. E eu sei. Se está na mão dele, ele vai ser fiel e vai cumprir. E aí, o Jonas fala assim, né? Levantai-me e me joga no mar. Não quero mais viver, não. Aliás, o Jonas, nesse livro, ele pede para morrer 3 vezes. Essa é a primeira. Me joga no mar. Pode me jogar, porque se eu deixar de existir, como eu sou a causa dessa tempestade, eu vou deixar de existir e aí vai acabar a tempestade. Pô, mas você está no meio do barco com homens, marinheiros experientes, né? Que eles temem a Deus. Só que eles não conheciam Deus, entre aspas, que eles estavam temendo. Eu tenho até medo de falar isso. Eu falo assim, quer dizer então que quando você vai numa igreja que não que tem a raiz protestante, e lá tem imagem naquela igreja, quer dizer então que aquele outro nosso irmão, lá da igreja católica, por exemplo, ele está adorando imagem? Eu não sei. Por exemplo, quando eu vou com meus alunos lá na igreja, Nossa Senhora de Fátima, lá que tem as reuniões da igreja, eu entro ali, eu sei que aquelas imagens são imagens, para deixar bonito, em respeito a outras pessoas e tal, mas o meu coração não está lá. E quando você começa a perceber, conhecer aquelas pessoas, e você começa a conviver com essas pessoas também, eles não sabem o que estão fazendo, muitos, nesse sentido. Mas você respeita. Então ali, ele fala assim, me lança que eu vou morrer. Me lança aí que eu vou morrer. Me lança. Porque eu tenho certeza, olha que legal, olha que lindo, pelo amor de Deus, hein? Não vai sair da igreja. Estou falando sério.
Quer saber? Ó, tá tudo dando errado por minha causa. Eu saio daqui. Quando eu sair daqui, vai melhorar. Porque tá tudo errado. Uma vez o cara foi no médico, e lá no ortopedista, e fala, doutor, olha, eu ponho a mão aqui na perna, meu corpo está todo doendo. Eu ponho a mão aqui na perna, dói. Eu ponho a mão aqui no joelho, dói. Eu ponho o dedo aqui na barriga, dói. Eu ponho aqui no coração, dói. O cara vai, deixa eu ver sua mão. Seu dedo está quebrado. Quer dizer, está todo mundo errado. Não dá nada certo por quê? Então, é assim, mas eu tenho que ter consciência que o meu relacionamento com Deus interfere no coletivo. Interfere. O Jonas tinha essa consciência. Só que ele foi assim, ele foi muito, vamos falar assim, radical. Do lado errado. Ó, me mata. Se eu deixar de existir, as coisas melhoram. Se a moda pega. E Deus não responde essa oração. E ó, aqueles homens falam, não. Entretanto, olha só, entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se ficando cada vez mais bravo. Você sabe aquelas pessoas que estão batendo cabeça, tem alguma coisa na vida que está chamando a atenção dela, ela está esquecendo de que com Deus, ao lado de Deus, caminhando com Deus, seria menos doloroso. E aí você vai lá, você faz de tudo, você vem para cá, você começa a querer ajudar, tem hora que não dá. Mas, assim, você nunca vai estar sozinho, sabia? Nunca, guarda isso, você nunca vai estar sozinho. Nunca. Ah, eu estou sozinho, não está. Não está. Eu sou radical nisso também. Com Jesus lá, os caras chegaram lá, na hora de ser preso, olha, hoje à noite a coisa vai ficar preta e todos vocês vão me abandonar. E ele falou assim, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Você nunca vai estar só. E fisicamente também, tá? Sempre vai ter um comandado lá do lado, né, Tânia? Aí é o seguinte, aí o cara faz o quê? As pessoas tentam ajudar. Eles tentaram ajudar, olha que lindo, pessoal, fala sério, olha só, imagina a situação. E então clamaram ao Senhor. Para quem eles clamaram? Eles estavam orando para os deuses deles e Senhor Deus de Israel. Ele falou assim, eles clamaram a Deus. É como se o objetivo desse barco fosse esse. É muito lindo. E o Senhor, Senhor, nós te rogamos que não perecemos por causa da alma desse homem. E que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Ó, quem eles clamaram? Eles começaram no barco clamando ao Deus dele, e estão terminando clamando a Deus, porque aquele homem se... Quer dizer, guarda isso. Tem situações na nossa vida que só Deus pode ajudar. É aquela famosa frase, só Deus na causa. Daí, ó, só. Tem situações, tem pessoas que não adianta, não vai dar certo. Bom, e levantaram a Jonas e o lançaram ao... E aí? O cara saiu da igreja, melhorou a coisa. Tô brincando, mas ó... E você sabe o que é covardia isso? Você sabia que é covardia? Porque assim, o ideal seria ter aquele culto mesmo. Estou falando sério, assim. Vem cá, pessoal, vamos orar todo mundo. Esquece. Vocês aqui, vamos orar um por um. A gente não consegue? Vai, a gente não consegue. Mas o fato que Deus tinha um propósito para o Jonas. Deus é maravilhoso. Deus queria se apresentar para aqueles homens do barco. E Deus queria levar Jonas. Ah, você quer fugir de mim? Então eu vou te colocar lá no fundo, com aquela pressão do mar toda em cima de você, aquelas toneladas de água. Você quer experimentar a morte? Você não quer morrer?
Você vai sentir morto, então. É lindo demais. E quando aqueles homens, então, decidem levantar o Jonas para jogar fora, a gente começa a pensar nesse sentido, né? Que nós temos que ser mais exigentes com as pessoas que andam no nosso barco. E quando eu falo andar no barco, é conviver mesmo. Porque aqui na igreja, por exemplo, tem muitas pessoas que são famílias íntimas mesmo, que convivem, mas sem ser família. Pessoas de outro lugar, que vão se apresentando, vão chegando. E nós somos muito assim, hospedeiro, não é? Ô, vem cá, tal. Mas assim, é essa de conviver, de já abraçar a briga do outro. Eu não sei. Eu aprendi muito assim, peraí. Vou esperar um pouco. Tenho aprendido muito isso. Não deixar de fazer, mas não fazer na hora, aquele impulso, muitas vezes. Porque se o cara estiver fugindo, Deus quer ensinar. Deixar o cara passar por um sufoco, 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês, para ele sentir. Não sei. É que nós não deixamos. Fala, a gente não deixa, né? A gente não ora antes, a gente quer resolver. Aparece alguém aqui, dá 5, dá 10, dá 5, dá 10, vamos. A gente não é assim. Estou falando sério. Jonas não é. Os caras oram, buscam, oram, dá jeito, mas quer saber, vai. Aí Deus dá a dica para eles. E muitas vezes, isso é comigo, é pessoal. Eu tenho que me livrar, não é isso? Eu tenho que me livrar das coisas que estão fazendo me afundar. Não vai o barco. Minha vida não anda. Eu não termino isso, não termino aquilo. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Então você precisa aí aliviar o mar, beleza? Eu preciso acelerar um pouquinho. E aí, quando eles jogam Jonas e o mar para, o que acontece? Eles temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram... Oh, não é lindo? Assim, aqueles homens tiveram uma experiência com Deus, logo de cara, na primeira oração. Eles aprenderam, se livraram do problema, o mar acabou, e eles automaticamente já nasceu neles aquele desejo de agradecer a Deus pela vida, pelo livramento, pela presença de Deus. Eles aprenderam que lá no meio do mar, como é que fala? Lá no cruzeiro, só água para a direita, água para a esquerda. Estão tentando me convencer a fazer o cruzeiro. Estão tentando. Mas não sei. Não vou, não. Eu vou, não. Enfim, vai melhorar ainda. Mas assim, aqueles caras, só se eu ficar olhando para o céu o dia inteiro. Mas olha que experiência com Deus. É por isso que quando Deus cria situações para a gente sentir a presença dEle, a gente não pode esquecer. E a gente esquece. Parece que é só que Deus, eu não sei. Eu estou falando do ser humano, tá? Bom, e quando o Jonas cai, Deus já tinha tudo planejado. Ou você acha que foi na hora? É igual uma vez lá. Ô senhor, olha, você tem que pagar o imposto hoje, hein? Tem que pagar. Ô, vai ali, joga um anzolzinho aí e pega um peixe. Abre a boca do peixe lá e pega a moedinha e paga o meu imposto. É só na Bíblia, Jesus fala isso. Pega lá. Quer dizer, o nosso Deus, Ele sabe tudo. É que a gente está engatinhando ainda. E aí Deus preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas dos peixes. Então, essa frase aí eu vou repetir mais tarde. Quando você entender que a tempestade é pedagógica, é educativa, você tem que estar aprendendo. É que a gente está no meio do tufão, a gente, peraí, o que está acontecendo? A gente não analisa, a gente não para de falar, a gente não pensa o que está acontecendo e por quê. Que se Deus permitiu que você passasse, é para o seu crescimento. E Deus te preserva. E você pode sair dessa tempestade sabendo mais ou menos. Tudo bem? E aí, lá na entranha da baleia, lá do peixe, do grande peixe, né? O Jonas ora.
quando ele ora lá, eu vou pegar apenas uma parte da oração dele. E orou Jonas, né, ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E a gente tem que entender isso, que é de joelho, que você vai conseguir conversar com Deus muitas vezes. O dia a dia, a correria não deixa, a gente ora rapidinho e tal, mas nós temos que parar um dia, só você, sozinho. Bate o papo com Deus. Sinta a presença dele. Ele vai falar assim, ó: na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Demais, meu. Demais, meu. Deus vai onde for necessário para te resgatar. Ele vai, não adianta. Você é dele, acabou. Sabe a boa notícia? É que eu e você, nós somos dele. Então ele vai permitindo que você vá aprendendo algumas coisas e você vai aí, criancice para cá, criancice para lá, criancice para cá, criancice para lá. Aí está com 50, 60 anos e não cresce, não aprende. Mas não tem problema, cada um tem seu tempo, não é? Mas ele não desiste de você. E ele fala assim, ó: os que observam olha só, hein? Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Aqueles que ficam atrás das coisas que vê, porque por prazer, ele perde a chance. Nós não podemos deixar que nossos pensamentos humanos nos impeçam de servir a Deus. Onde você estiver, sirva a Deus, tá bom? Amados, eu vou ter que parar. Eu queria terminar a minha ideia era só se vocês me derem mais 5 minutos. Vamos? Vamos, 5 minutos, tá rapidinho. Porque assim, 10, vamos embora, vamos terminar, sabe por que é linda essa história? Porque assim, a Bíblia vai dizer, então ele se arrepende, lá no íntimo, ele fala isso com Deus de coração. E de novo veio assim, ó, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: ei, agora você se levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Aí uma pergunta, né, meu? A Bíblia não diz isso. Em que praia o peixe deixou Jonas? Fala. Quanto que ele pagou de transporte? A Bíblia não diz. Quer dizer, o que Deus me ensinou foi assim: ei, eu te escolhi, eu te mostro o lugar, eu sustento você, eu ensino o que você vai falar. Fala. Tudo que eu tenho é de Deus. É Deus que me sustenta. É Deus. Basta você se colocar à disposição dEle. Ele te escolhe, te capacita, te leva, e você leva a mensagem, você vai realizar o que Ele quer. Mesmo assim, você não vai perder os seus sentimentos, a sua emoção, o seu caráter. Porque o Jonas vai lá, e é o Deus da segunda chance, Ele te dá uma chance. Não é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, enquanto Ele puder, você estiver respirando, Ele precisar de você, das suas características, da sua fala, da sua postura. Ai, mas eu não gosto dele. Você não tem que gostar, quem tem que gostar é Deus. Quem vai te usar é Deus. Não, mas o meu jeito, a minha fala, não interessa, é Deus que tem que achar. Ah, meu cabelo, é Deus. Foi Deus que escolheu. A gente não entende isso. Aí, levantou o Jonas e foi para onde? Ele não queria ir. E é tão cabeça dura, assim como nós, que ele foi lá, quase morreu, fez aquela oração linda, e na primeira chance que teve, ele vomita quem ele é. Então, olha só o que vai acontecer. Então, o Jonas foi lá, e olha que lindo, hein? Ora, a Nínive era uma cidade que você podia atravessar em 3 dias andando. 3 dias. Andando. Beleza? Foi lá. E você foi escolhido por Deus. Guarda isso. Para realizar uma grande obra.
onde você estiver, guarda isso. É a palavra de Deus para você. Foi Deus que escolheu. Não foi a Igreja Batista do Bom Retiro, não foi fulano, ciclano. Se você lê esse livro, qualquer pessoa que lê esse livro tem que entender que é um processo. E a Bíblia diz o seguinte, e começou o Jonas a entrar pela cidade, caminho de... ele queria resolver rapidinho. E qual a pregação dele? Dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ei, essa pregação eu fazia também, vai. Mas tinha que ser o Jonas. Pelo jeito dele, pela postura dele, pela estatura dele, pelo perfil dele. É você que Deus quer. E os homens de Nínive creram em Deus com essa mensagem. Desde o menor até o maior. Eu encurtei o versículo. Por quê? Porque quando Deus pede para você falar, e você fala o que Ele pede, há poder na palavra. E essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou, olha só, e ele se levantou do seu trono, e tirou de si as suas vestes. Olha que cena bonita. O rei lá, malicioso, né? É o rei das malícias, da maldade. Quando ele escuta aquela palavra, que o povo estava se convertendo, começou lá de baixo. E a palavra chega até o rei, e então ele desce do trono, tira aquelas vestes, coloca uma veste mais simples lá, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive. Pelo decreto, é para todo mundo fazer jejum e orar a Deus. Quem sabe Deus vai mudar de ideia. Mas não é difícil às vezes eu descer do meu trono. Não é difícil às vezes eu tirar as minhas vestes da certeza que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo as coisas certas, que eu estou ouvindo as coisas certas, que eu estou conversando, que eu estou... Então é difícil. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu as obras deles, como se converteram do seu caminho. E Deus se arrependeu do mal que ele tinha anunciado, que ele faria e não fez. Deus ama o pecador. Ama, mas Deus quer limpar o coração deles. Vem, mas toma um banho de Espírito Santo, Jesus Cristo, Bíblia, mude seu coração e me segue. É isso que ele fala. Bom, e aí é o seguinte, vamos para a reta final. Aí o pessoal se converte. E aí o Jonas, que Deus livrou lá da tempestade, da barriga do peixe, lá levantou, pregou, fez o que Deus pediu para fazer, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, chutando a grama, e ele sobe. Ai, meu Deus, tá vendo? Aí ele falou assim, olha, aí começa a revelar por que ele saiu. E orou o Jonas e orou o Senhor e disse, não foi essa a minha palavra? Estando ainda lá na minha terra? Que palavra? Você sabia que Deus, quando chama Jonas, e o Jonas fala que vai, Deus já conhecia o sentimento dele, o coração dele? Porque quando Jonas fala, quando Deus chama e fala assim, vem cá, Jonas, eu vou te chamar para você ir. Eu vou lá onde? Vou lá em Samaria, eu vou onde? Então, você vai para Nínive. No coração do Jonas já vem. Não vou não. Aquele povo é mau, maldoso, mata, isso, aquilo, vou não. E Deus leu o pensamento dele. A gente não consegue enganar Deus. O Jonas falou isso, porque ele não tinha falado, ele tinha pensado. Por isso que eu preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, longânime e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Esse é o Deus que você serve. Tudo que Deus faz exala amor. A essência de Deus é amar.
É o que Deus quer. Não é verdade? Tá aí. Bom, e aí, só para fechar. Então me mata. Aí, de novo, segunda vez. Joga no ar. Me mata. Porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, meu, é sério isso? Deus falou assim, é sério isso? Olha lá. Fazes bem que assim que te ires. Não está te fazendo bem isso, cara. Só que Deus respeitou. E aí Deus fez uma reflexão rápida que você já conhece. Por quê? Porque o Jonas saiu da cidade, ele ficou assim lá no monte, vou pensar assim, olhando, né, a cidade, aquele silêncio, agora só a bondade, não tinha mais maldade lá. Ele sentou lá debaixo e ficou lá numa sombrinha. Ficou lá repensando, agora eu vou voltar para minha terra. Será que a minha terra o pessoal não se converte também? Acho que vou levar a mensagem para lá, hein? Deus, me dá uma mensagem para eu voltar para minha terra lá. E aí Deus usou aquela oportunidade para fazer o Jonas refletir. Porque você sabe que nasceu ali uma árvore, deu uma sombrinha para o Jonas, olha lá, porque estava aquele sol, estava meio calvo, né? Assim, e aquele sol, aquela sombrinha fez com que ele se sentisse bem. Olha lá. E aí, vamos para cá. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, e ele subiu e matou a planta. Não é isso? E aí aconteceu o quê? E aconteceu que aparecendo o sol, a planta morreu e o sol feriu a cabeça do Jonas. E ele desmaiou. Nossa, que sol quente! E ele desejou com toda a sua alma morrer de novo. Quero morrer! Terceira vez. Sentimento, né? Melhor morrer do que viver aqui nesse sol. Então disse Deus a Jonas, faze bem que te ires por causa dessa planta. E disse Jonas, faço bem que me revolve até a morte. Eu quero morrer de novo. Não, faço bem. Estou pensando, eu quero morrer, porque não tem jeito. Olha lá. E aí, Deus diz assim, e disse Deus, tiveste tu compaixão dessa planta, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que nunca, nenhuma noite nasceu e no outro dia morreu. Aí uma reflexão para ele. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Quer dizer, você tá se preocupado com os pensamentos em tantas coisas. Eu quero que você entenda que as pessoas me importam sim, é muito mais do que as coisas. E essa é a nossa missão. Ouvir a Deus. Tudo bem, se preocupar com as coisas, mas antes de tudo, você é uma pessoa e merece respeito, sabe? É isso que Deus está falando. Amém? E a história termina assim. Lindo demais, não é? Meditando, tá bom? Prazer estar com você, obrigado pela sua presença aí, pela sua paciência. E na próxima semana vamos estudar outro profeta. Deus abençoe vocês.